Boa noite, gente. Estou voltando. Entrei aqui, caiu tudo. Aqui da República de Curitiba, boa noite. Vamos falar de um tema aqui muito inusitado, né? Eu normalmente, desses temas, daqui a um pouquinho vai estar no YouTube também. Normalmente eu faço lá esses vídeos, mas eu quero deixar aqui agora, tá? Me dá aqui um minuto para me compartilhar, quero que você compartilhe também. Eu vou falar da Kali Yuga, Era Negra, que nós estamos vivendo. Muita gente assustada aí. Eu nunca falei disso aqui no Facebook, quero falar agora, ok? Não vou tentar compartilhar de novo em todas as redes, porque é capaz de cair, o Facebook me derruba de novo. Só vou compartilhar em 2 canais. E daqui a instantes vai estar aqui no YouTube, você que está me acompanhando, eu acompanho lá ao vivo também daqui a pouquinho. Ok, vamos compartilhar mais um canal aqui e aí vamos falar. Curitiba está muito frio. Acho que aqui no sul, né, boa parte do Brasil. Então, vamos falar um tema aqui importante para a gente. Vamos ver. Ok. Enquanto isso, as pessoas vão entrando aí também. Boa noite. Quem me acompanha aqui, né? Não vamos mexer, senão eu derrubo de novo. Boa noite. Olha, vamos compartilhar aí. Eu sei que já é um pouco tarde, eu insisto em fazer esses vídeos muito tarde aí, a maioria das pessoas já está dormindo, né? Mas tem um detalhe também, eu tento produzir com esses vídeos tarde, atingir um tipo de pessoa, de uma massa crítica pensante muito além dos aspectos físicos e materiais do nosso mundo. Nós estamos vivendo tempos tempestuosos, navegando por águas turvas, não é necessariamente só o Brasil, o planeta Terra como um todo. Mas eu, no final, quero dizer uma coisa para vocês aí, muito importante, mas, em especial no Brasil, nós estamos aí vendo um momento muito difícil. Chega uma hora, ou precisaria chegar, que os brasileiros e brasileiras de bem deveriam perceber e entender que, além das disputas políticas, existe um limite, né, de sanidade de uma nação. O Brasil não é muito conhecido, ou não é reconhecido pela sua eloquência de conhecimento elevado, de massa crítica desperta, ao contrário. Nós estamos sempre no fim da fila de tudo, de educação, de inteligência, não temos prêmio Nobel algum, o Peru tem, já falei, Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura, enfim, América do Sul, a Argentina teve um passado, hoje está destruída, mas muito Buenos Aires é uma capital reconhecida na América do Sul como mais importante, a Colômbia hoje está muito melhor que o Brasil, a Venezuela está destroçada, vocês sabem por quê, não quero falar exatamente de política agora. Mas o submundo do que está por trás da política. Nós não estamos nos dando conta que somos passageiros, somos pessoas que passamos por esse mundo. E ou nós utilizamos o nosso tempo em acordo a princípios elevados, que uma hora a gente vai embora da Terra, ou nós nos destruímos enquanto alma, enquanto consciência, enquanto espírito, entenda você como quiser. Nós estamos vendo aí a dificuldade de tratarmos de temas elevados, temas difíceis. E mesmo do ponto de vista das instituições religiosas, dos grupos holísticos, místicos, esotéricos. Tudo isso é produzido só pelas pessoas? Claro, nós somos aqueles, ou seja, as pessoas se permitem serem utilizadas muitas vezes por forças sombrias que nós não entendemos. Os comentaristas políticos, as pessoas fazem sempre aquelas análises inteligentíssimas de política, né? Eles explicam tudo, mas a grande verdade é que se nós pudéssemos pegar todos os jornalistas e dar ao governo para eles administrarem, o governo faliria em um mês, né? Ou seja, analista político é igual o quê? Igual roupa gelada no deserto. Não serve para absolutamente nada. Você pega a roupa e joga fora, porque no deserto está quente. Então, a análise política, muitas vezes, não é o primordial. Eu tenho dito desde o ano passado, e não só eu, outras pessoas,
que nós vivemos aí uma batalha de principados e potestades sombrios. Eu não quero falar para jornalista, para você que é ateu não precisa acreditar, não. Né? Você veja que a luz, que o bem, que as pessoas com propósitos elevados pagam o preço da insanidade das pessoas más. Sempre foi assim. Agora, independente das crenças das pessoas, eu quero lembrar aqui uma tradição milenar muito, muito antiga dos Vedas. Na antiga Índia, muita gente fala, mas a Índia, não. A Índia já foi um berço, um centro de iluminação. Hoje não é mais. Até aquele mito, né? Não vem falar disso para mim. Eu levo pessoas aos principais centros arqueológicos e luminosos, e a minha escolha é a América do Sul, porque esses lugares, assim como Jerusalém, as pessoas, né? Jerusalém, onde tem o Santo Sepulcro, já foi um lugar de muita luz. Hoje é um lugar envolto em muitas sombras, em muitas trevas. Então, e eu sou cristão, então eu posso falar disso. Então, mesmo esses lugares do passado, como a Índia, mesmo o Tibete, que também não tem mais nada de energia espiritual elevada, foram tomadas e destruídas por forças terríveis. E nós temos uma tradição muito antiga de que, presente no mundo, muita gente não sabe disso, de que uma nova era poderia nascer, não essa nova era dos místicos e dos esotéricos, se depender dessa gente, nós estamos tudo lascados, não é deles que eu estou falando, tá? Isso aí é a era do capeta, estou falando de uma era espiritual elevada, não é desses movimentos New Age aí, isso é tudo gente maluca. Desculpa, não tem sopinha comigo, ou 99% é maluca, né? Então, assim, mas existe uma tradição muito antiga da época em que os Vedas, os sábios no Extremo Oriente, da Índia, redigiram esses livros que falavam de quatro grandes eras no planeta Terra. E que a última era é o título que eu dei esse bate-papo hoje, a era Kali, são 4 eras Kali, a última era é a era Kali Yuga. Muita gente chama de era do ferro, era das trevas, eu prefiro chamar de era do demônio. Não vai me mandar mensagem depois dizendo que eu estou errado, porque eu não frequento o centro esotérico que você frequenta, tá? Então, não me nivele pelo seu nível de conhecimento. Já estou dizendo isso porque depois muita gente manda mensagem para mim, porque as pessoas místicos esotéricos conseguiram prostituir até os conhecimentos sagrados dos antigos Vedas. A era Kali fala de uma era sombria que se bateria no fim de um ciclo incomensurável de tempo na Terra. Os Vedas, os hindus, dão a essa era o nome de Kali, era negra, era das trevas, era sombria, era do ferro, era do demônio. Do demônio por quê? Porque é aquele que vai se instaurar no mundo contra Deus, contra tudo que é sagrado, é a era da profanação do sagrado, dos valores espirituais elevados, e da prostituição, inclusive, dos textos dos Vedas. O conhecimento, o caminho da espiritualidade elevada dos Vedas seria esquecido. As pessoas estariam em busca apenas de prazeres, de bens, de corrupção, de sexo, enfim, dessas coisas, e o mundo caminharia para uma era terrível de sombras absoluta. Bom, uma conferência que eu apresento às vezes no Brasil, eu separei alguns trechos aqui da era Kali, a era negra, a era das trevas, a era do demônio, já que nós estamos aqui no Ocidente, em grande parte cristãos, a era do demônio vocês entendem de uma forma mais fácil, porque senão o pessoal que é católico, evangélico, mesmo espírita, às vezes não entende essas coisas, eles acham que só eles têm mensagem espiritual, né? Só eles é que são os donos da verdade. Quando eles morrerem um segundo depois, eles vão descobrir que a verdade não era bem essa. Bom, o tempo é eterno para a gente chegar a essas conclusões. De qualquer maneira, esse texto é muito interessante porque nos apresenta o Brasil como um xerox, como um palco de forças sombrias terríveis. Eu tenho um amigo, eu posso contar porque eu já entrevistei ele aqui no meu canal no YouTube, se inscreva lá no canal do Alcione Giacometti. Ele foi muito próximo de Chico Xavier, não vai ter como, eu vou ter que falar de política, mas eu vou evitar falar os nomes. E ele foi muito próximo ao grande Chico, e certa feita, quando um suposto candidato aí, que eu não vou dizer o nome, mas que hoje está preso, mas eu só não vou dizer o nome dele, foi candidato à presidência da República, esse meu amigo estava fazendo campanha, né, a votar nesse cara. Aí o Chico chamou ele e falou assim,
Vem cá, meu filho. Você não sabe o que está fazendo, né? Hoje ele fala isso, não tem problema que eu fale. Como assim, Chico? O dia que esse cidadão chegar à presidência do Brasil, será o maior assalto aos cofres da nação que o nosso país já viu. Será o período de maior quantidade de escândalos. Eu conheço essa história já há algum tempo, nunca tornei público. Depois, numa entrevista, ele falou, daí eu ouvi tornando público, então não há por que eu falar agora, não vou dizer o nome aqui, você vai para o Google e descobre. Eu sei que depois os espíritas socialistas, porque acredite se você quiser, tem espírita socialista, ficam revoltados. Na verdade, deixa as trevas revoltadas, né? Quando Jesus entrou no templo de Jerusalém e chamou aqueles religiosos de picaretas, eles ficaram tão revoltados que eles acabaram convencendo os romanos que o melhor era botar Jesus na cruz. Eu não sei se você sabe, os verdadeiros culpados de terem levado Jesus para a cruz não foram exatamente os romanos, que eram terríveis, mas foram os sacerdotes, os religiosos da época de Jesus, como se fossem os religiosos hoje, né? Se Jesus voltasse, de repente aí um monte de religiosos se reuniria e botaria Jesus na cruz de novo. Eu, quando comecei aqui a pegar o tema para fazer um bate-papo, lembrei dessa fala do Chico Xavier, independente de você acreditar ou não, se cumpriu à risca. Então, o Brasil trava aqui uma guerra muito além do que nós podemos imaginar. Eu não estou nem um pouco preocupado se você acredita em mim ou não. Não sou só eu que falo isso. Está se desenrolando nos nossos olhos. Não é só uma guerra política. Eu já disse várias vezes que esses sistemas como o marxismo, o socialismo e o comunismo não são sistemas e ideologias criados necessariamente por homens. Isso são sistemas trevosos de corrupção de alma, engendrado no inconsciente da humanidade e que reverberam a destruição do planeta. São códigos de conhecimentos maléficos elevados que são introduzidos na mente de um psicopata, e isso vai reverberando através das gerações. Nós estamos aí há 100 e poucos anos falando dessas coisas. Então, nós temos que entender. Nós não podemos vencer uma batalha. Eu sempre digo, não se vence uma batalha no campo de batalha. Nós estamos tentando vencer essa batalha, porque a guerra vai demorar, no campo de batalha. Nós vamos perder. Tenho dito isso lá, principalmente nas minhas conferências, os canais mais reservados, que eu sei que você fala isso com a grande maioria das pessoas no Brasil, tudo maluco, as pessoas também não acreditam, né? E também não são elas. Olha, a gente tem que entender o seguinte, a esmagadora maioria do povo brasileiro é sempre massa de manobra útil, como dizia o Olavo, os idiotas úteis, né? Ou o professor Olavo fala e o Bolsonaro repercutiu lá, a imprensa ficou toda empolvorosa. São os idiotas úteis. A grande maioria do povo brasileiro é idiota útil. Por que é idiota? Porque é idiota, mas é útil. É útil para quem? É útil para essas forças sombrias e trevosas que querem o caos no Brasil. Então, nós não iremos vencer essa batalha no campo de batalha. Essa é uma batalha que necessita ser vencida aonde, Alcione? Na estratégia, antes de irmos para o campo de batalha. Então, ali, nós estamos tentando vencer a batalha da educação, brigando com os estudantes, brigando com os aposentados. Nós não vamos vencer isso. Nós precisamos de estratégia elevada, para que quando a gente vá para o campo de batalha, essa batalha já esteja ganha. Então, é assim que nós podemos mudar o quadro do Brasil, e o mundo está enfrentando dificuldades muito difíceis. Olha, o que os Vedas diziam há muito tempo atrás? Essa era negra, a era da Kali, é um paralelo incrível com o momento atual que nós estamos vivendo. Eu linkei aqui de uma conferência minha alguns tópicos para que você entenda. A última era do ciclo cósmico, segundo os Vedas, os sábios hindus, de uma era de de um tempo de 4 eras, né? Atenção. Alcione, isso é bobagem, isso foi escrito há milhares de anos. Se for bobagem, você desliga, não compartilha, não, entendeu? Só que nós precisamos entender que nós não somos os únicos sábios da Terra. Que Deus enviou conhecimento elevado a diferentes pontos da história da civilização humana na Terra. A gente muitas vezes não entende isso. A gente acha, eu sendo filho de Deus, indo para o céu, o resto pode ir tudo para o inferno. Isso não é um pensamento muito cristão, vamos dizer assim, né? Então, o que os Vedas diziam? O período onde os valores morais declinam e a matéria sobrepuja a espiritualidade.
Será que isso encontra paralelo com o que nós estamos vivendo hoje? A matéria está sobrepujando a espiritualidade? O mundano toma conta do mundo. Como é que estão as artes, a música, as escolas? Você sabe que, por exemplo, os incas tinham, em alguns dos seus templos, mulheres. Quem vai ao sul do Peru comigo, passa por alguns templos incas. Em alguns deles, existiam mulheres que ensinavam, mulheres sábias, as mulheres mais novas, a arte de ser mãe. É uma coisa impressionante. Os incas ensinavam isso. Como é que você se é mãe? Por exemplo, hoje as meninas aí com 14, 15 anos estão tendo filhos, 18, separa com 19, bota 3, 4, 5, 6 filhos no mundo e morre sem aprender a ser mãe. Então, assim, está faltando o quê? Está faltando sabedoria. E aí, o mundano toma conta do mundo e vemos grande inversão de valores que irão esfriar o amor e a sabedoria de muitos. Como é que está a inversão de valores? No Brasil, principalmente. Como é que está essa inversão de valores? Os Vedas escreveram isso há muito tempo atrás. Como é que está essa inversão de valores? Vocês estão percebendo que nós estamos sendo obrigados a gostar do grotesco? Se você não gostar do feio, não gostar do politicamente correto, não gostar de funk, de obra pedófila, eles te taxam. E o pior, te taxam de fundamentalista, de extremista, de fascista. Quando você for taxado de fundamentalista, extremista por causa dessas coisas, não adianta brigar com a pessoa. Porque aquela pessoa já foi cooptada por essa era negra. Ela está a serviço. Ela é um serviçal de hostes luciferianas sombrias na Terra. Acredite você ou não. Você já experimentou ir para uma dessas passeatas? Já experimentou mostrar uma Bíblia, falar a Deus, invocar um princípio? Então não vamos falar de Jesus. Invoca um princípio de sabedoria elevada de Siddhartha Gautama. Chega lá e fala, os Vedas, há milhares de anos atrás, falaram da Kali Yuga. Eles te batem, te apanham. Por quê? Porque é uma inversão de valores. A profanação do sagrado, inclusive do ponto de vista da religião. Vocês estão vendo aí, claro que muitas dessas coisas sempre existiram, mas como hoje atingiu não só na Igreja Católica, Evangélica, no meio espírita, nos meios esotéricos e espiritualistas, a pedofilia, a molestação, a depravação em todos os lugares. Por quê? Porque a última instância de destruição, o último ataque dessas forças é contra o quê? É contra aquilo que é sagrado. O que é a Era da Besta? A Era da Besta no mundo é a instalação de um sistema planetário que vai contra tudo aquilo que é sagrado. As pessoas ficam aí esperando, né? Uma espécie de anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é uma era onde todas as coisas são anticristo. Quem representa o anticristo no Brasil? Sede do anticristo no Brasil. Onde é que fica o escritório do PT, do PCdoB? Eu não sei onde é, não. Não é só PMDB, esses partidos da política. Isso é sucursal das trevas agindo no nosso país. Não é só na política, não, em religiões, igrejas, tudo. Mas quem se põe contra o sagrado em uma frente que quer destruir valores, os princípios familiares, você não pode falar em Deus. Nós estamos vendo aqui, você fala em Deus, os veículos de comunicação, que são sucursais do inferno. Hoje eu sentei à tarde com a minha esposa, quando a gente tomava um café, um abraço, amor, deve estar aí me acompanhando, minha esposa Marilda, e eu falei para ela, dá uma olhada, amor, e a gente viu ali 10, 15 minutos de um programa aí de jornalismo da tarde, de um canal, foi da Globo News, pronto, falei. Passando, né, eu falei, você veja, né, você imagina a cabeça de uma pessoa que não tem estrutura para acompanhar um programa desse, ele se destrói, que é um programa de emburrecimento. Então, alguém como eu precisa muitas vezes acompanhar um pouco para saber em que nível de torpor e de emburrecimento esses veículos estão transformando os brasileiros, o nosso mundo, né? Eles defendem os interesses deles. Aqueles coitados daqueles jornalistas ali são meros escravos dos poderes, coitados, entre aspas, né? Que dominam esses grupos, que perdem verba, que querem profanar o sagrado. Os nossos jovens... O que é o legal para o mundo? Manter os nossos jovens drogados, na energia da sexualidade, gritando alucinado, feito como bestas feras. Por quê? Porque daí eles são os senhores do mundo. Você já viu a família dos donos da Organização Globo? Você já viu um filho
com um filho dos filhos do Roberto Marinho pulando pelado, mostrando, se tiver filho, não sei se tem a teta na rua, fumando baseado? Você já viu algum deles aí em passeata do PT? Você já viu alguns dos senhores, dos donos da elite global, bêbada, usando droga? Como é que estão as famílias daqueles que defendem ideologia de gênero? Se eles permitem que os filhos deles mudem de sexo? Não, mas eles querem impor isso ao resto da sociedade. Por quê? Porque quanto mais destruída tiver a sociedade, mais eles se manterão de forma hegemônica no poder no mundo. Isso é uma percepção muito interessante. Quando a gente olha o mundo e vê, mas por que eu nunca vejo lá a elite, os grandes grupos, as pessoas, por exemplo, os jornalistas hipócritas, né? O mesmo atores que eu já vi, quanto ator dizendo, meu filho não vê novela que eu faço. Eu lembro do Sérgio Reis, que eu conheci bem, tive algumas vezes com ele, eu entrevistei o cantor Sérgio Reis, que o filho dele foi convidado para a TV na época, não, meu filho não vai atuar nessa organização de TV. Eu lembro a atriz Marta Anderson, minha amiga, uma das atrizes mais incríveis da história da TV Globo, que teve... Se você for no YouTube, assista Marta Anderson conta o seu caso de cura. Está no programa do Ratinho, foi uma matéria produzida por mim. Tem milhões de visualizações. Aliás, ela me agradece num dos links dela. Alcione, fosse você, isso viralizou, tem o link principal tem lá 10 milhões de visualizações. E ela foi curada de um câncer maligno. Ela foi uma das atrizes mais bonitas da Globo, capa de Playboy, etc. E como mudou a vida dela depois da cura. Minha amiga Marta está lá em Minas Gerais. A gente ficou de fazer aqui uma participação no meu canal no YouTube. Hoje ela é cristã. E conta como é que ela foi curada por inteligências espirituais elevadas. O milagre dela correu o mundo inteiro. Ela ia morrer, ela invoca Deus e ela aparece de madrugada em algo extraordinário, se deslocando no meio do universo, com seres angelicais que a curam e a devolvem curada na Santa Casa, no Rio de Janeiro. A história dela é muito bonita. E ela conta, né, o submundo do que eram as redes, o meio artístico. Então, essas pessoas, quando elas caem em si, elas não deixam os filhos, mas elas defendem isso para os outros. Porque o mundo não tem tanto lugar para muita gente mandar. É necessário que uma elite mande e o resto fique perdendo tempo defendendo ideologia de gênero, aborto, drogas. Agora, o fato é que as pessoas inteligentes nunca aparecem. Esses políticos de esquerda, que isso é tudo massa de manobra idiotada, de poderes muito mais sombrios. Então, os Vedas, eles falam dessa época de inversão de valores, que irão esfriar o amor e sabedoria, irão esfriar o amor e a sabedoria de muitos. Eu vi uma frase nas redes sociais esses dias, é verdade. Como é que está o nível de amor entre as pessoas? As pessoas estão mandando os pais para os asilos, deixam os filhos com a babá e saem para passear com os cachorros. Né? Então, essa é a era que nós estamos vivendo. Não é uma era de amor. É uma era onde a gente quer aparentar algo, mas nos bastidores nós já nos transformamos em pequenos demônios. Né? Então, os grandes sábios do Oriente dizem que precisamos conhecer essa influência poderosa, presta muita atenção, que se abaterá sobre nossas mentes, para que somente então consigamos lutar contra ela. Eu estava vendo um vídeo que eu compartilhei no meu canal daquela deputada, ela realmente precisa ser tratada, Maria do Rosário, ela precisa de internamento, onde ela tenta uma briga com os deputados e todo mundo chama ela de louca. Ela é louca. Falando de forma aqui com muito amor e compaixão, ela é louca. Eu, quando vejo ela, a impressão que eu tenho, ela está num estado de possessão, de algum tipo de energia que não é humana, espiritualmente elevada. Né? Então, nós vemos ali outras pessoas na defesa de determinadas coisas que você olha e fala, mas se fosse só um ser humano, aquilo são instrumentos já usados por forças poderosíssimas, porque não é possível que um ser humano, no seu estado de racionalidade, de inteligência, ainda que não seja cristão, não tenha nada disso, ele não defende determinadas coisas. Vamos voltar aqui para os sábios. Então,
conhecendo essa influência, nós podemos perceber se ela está se abatendo sobre nós. E apenas os Vedas dizem, apenas a presença da luz de Deus pode nos livrar desse caminho. É uma das mais incríveis tradições a respeito do tempo atual que nós estamos vendo. Se a gente for lá para a revelação de Jesus, para o livro de Apocalipse, tudo bem, mas eu estou fazendo questão de citar aqui as tradições dos Vedas para vocês verem como se conectam tradições ancestrais. Eu podia citar o Ultimato Planetário dos lamas tibetanos, já li lá no meu canal, tem um vídeo meu lá, Ultimato Planetário, não de monja louca no Brasil, né? Não. Eu estou falando de lamas, de bodhisattvas, no Extremo Oriente, bodhisattvas são almas despertas que ainda estão na Terra para ajudar a acelerar o desenvolvimento do processo de evolução planetária de toda a humanidade. Então você veja que essas forças conseguiram corromper até a mente de monge louco. Nós temos monge louco no Brasil, né? Que pensa que é budista. Não é budista, não. É usado pela era das trevas mesmo, né? Então vamos lá. Nessa era, dizem os Vedas, as pessoas estarão voltadas ao materialismo absoluto. Você veja que o nosso tempo, o que importa? Materialismo. Eu vou dar uma paulada aqui. Eu faço grupo, eu levo pessoas para viajar, mas é uma paulada com muito amor, né? Para centros arqueológicos, como Machu Picchu e tudo mais. Aí abre um grupo aí de discussão de quem vai viajar, 2 dias discutindo, abrir assim, né? O grupo, quem está indo viajar, os passageiros, 2 dias o pessoal discutindo como é que faz para pegar o telefone celular no meio do Lago Titicaca. 2 dias depois, eu, no grupo, escrevi assim, olha, eu não sei se eu falei para vocês, isso é uma viagem de conhecimento e espiritualidade. Aí o pessoal caiu em si, deu risada, né? 2 dias depois que eu criei o grupo, mas será que tem chip? Será que eu compro o chip é melhor lá? Não, mas será que pega? E mandando pergunta para ele, claro que eu não respondo. Isso é um absurdo, né? Respondo uma, depois não respondo mais. Então, nós estamos numa era de materialismo tão extremo que mesmo indo meditar no Lago Titicaca, você não está preocupado, Alcione, como é que é o centro espiritual do Lago Titicaca, um dos centros mais poderosos de energia da Terra? Aliás, quero dizer a você, Brasil, que lá do Lago Titicaca, que é considerado nas tradições espirituais do mundo, não importa se você não acredita, um dos lugares mais extraordinários. Eu estou levando a bandeira do Brasil para pedir para os indígenas lá, para as xamãs, para o pessoal de lá, para a gente fazer uma oração pelo nosso presidente Bolsonaro, pelo Brasil e por todo mundo, tá? Vou estar levando essa bandeira aqui para o Lago Titicaca, para o meio das Montanhas Nevadas, da Cordilheira dos Andes, para a gente fazer uma oração lá. No final eu explico por quê. Não vou explicar já, porque é um dos lugares mais importantes do mundo em termos de energia espiritual elevada. E o Lago Titicaca é um dos vórtices desse lugar no planeta Terra há muito tempo. Isso é predito em antigas tradições. E aí não importa se as pessoas acreditam, não, entendeu? Ela acredita em Jesus. Bom, Jesus existe, não está nem aí se você também morre e descobre depois, né? Então, vamos continuar aqui o que os Vedas falavam. A presença de Deus irá desaparecer de muitos. Você vê como é que está a presença de Deus? Hoje, até o Bolsonaro hoje, nos Estados Unidos, eu percebi isso. Não há crítica, não. Foi dizer Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, acabou falando Brasil, Estados Unidos acima de tudo, Brasil acima de tudo. Até ele, deve ser as energias das trevas impedindo ele. Ali, o nosso presidente falou isso o tempo todo, ele estava ali eufórico da premiação lá. Mas é interessante perceber essas coisas, né? Quando ele disse que tinha uma missão divina ali, os jornalistas da Globo News caíram de pau, dando risada. Aquele, o Mário Conte, oh meu Deus, como é que é o nome dele ali? O jornalista Globo News, me ajuda aqui, me esqueci o nome dele, ridicularizou ele quando ele disse que tinha uma missão divina, acreditava em Deus, esse tipo de coisa, né? Então, veja que nós estamos vivendo esse momento difícil. A presença de Deus irá desaparecer de muitos. Presta atenção. E as especulações dos ateístas serão ouvidas por cada vez mais pessoas, inclusive religiosos. Não acabei de citar uma monja louca aqui no Brasil, que diz que o Lula é o coração de Buda, tem um coração de Buda. Uma monja que morreu, acabou. Não acredita em Deus, não acredita na imortalidade da alma.
Fala sério que você vai. Ah, mas ela tem mensagens espirituais tão bonitas, o capeta também tem. Se inscreva lá, tem tratados de sabedoria ocultistas incríveis das trevas. O fato de alguém falar bonito de espiritualidade não significa que ela seja luz. Esse é um dos maiores equívocos das pessoas na área que buscam a espiritualidade. Ah, não importa o mensageiro, importa a mensagem. E eu desconstruo isso, dizendo que mensagem é bobagem, o que importa é o mensageiro. Qualquer idiota é capaz de dar uma mensagem bonita, mas é preciso ser um grande ser desperto para ter uma conduta de vida, uma experienciação de vida em base a princípios e valores elevados. E aí você vai buscar a história de vida da monja louca, do outro, aí você descobre por que as pessoas querem prestar atenção na mensagem, não na quem foram elas no passado, na história, qual é a retidão de vida, em que base a princípios essas pessoas viveram. É claro que as pessoas podem ter sido pecadores e mudaram depois, não é disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo, esqueça a mensagem, o que importa é o mensageiro hoje. Eu estou dizendo isso há muito tempo e sei que sou meio que voz isolada. Deve ter um outro que talvez entenda. Porque mensagem bonita, você acha que quando as mulheres foram molestadas lá em Abadiânia, o monge disse o quê? Falou de trevas ou ficou rezando Ave Maria, Pai Nosso, falando de luz? Entre uma Ave Maria e um Pai Nosso, ele molestava uma, duas crianças, adolescentes. É assim, gente, esqueça esse papo de mensagem espiritual. A espiritualidade muda com o passar dos tempos. Nós tivemos na história cristã algumas mudanças significativas. Primeiro com Abraão e Ur na Caldeia, depois com Moisés, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, aí em Cristo, e agora nós precisamos passar por uma nova mudança espiritual. Não podemos ficar pensando igual pensavam os apóstolos, porque o próprio Cristo diz, olha, eu vou enviar o Espírito Santo que vos capacitará em valores elevados e vos revelará muitas outras coisas. Tem gente pensando as palavras de Jesus de 2000 anos atrás, mas o próprio Cristo disse, olha, lá na frente vocês vão entender sobre muito mais coisas que eu não falei e gostaria de ter falado. Então, quando a gente vai perceber na história dos Vedas, que eles dizem que as especulações dos ateístas serão ouvidas por muitos, inclusive religiosos, nós não tivemos um físico que não crê em Deus, nada, que ganhou um prêmio agora no Brasil de espiritualidade elevada. Eu não vou dizer o nome porque eu não. Então, como assim espiritualidade elevada? Então, tentando transformar, tirar Deus da espiritualidade. É isso. Essa é a era da besta. Nós caminhamos para uma era, você precisa de Deus para falar de espiritualidade. Você não está ouvindo isso em todo lugar? Você não está ouvindo o PT, a Gleisi Hoffmann, dizer que o PT foi fundado em base aos ensinamentos de Jesus? A Gleisi confundiu. Tinha Jesus e o capeta lá. O PT foi fundado em base aos ensinamentos do capeta, não de Jesus. Jesus jamais. Se Jesus tivesse inspirado a fundação do PT, eu seria ateu. Não acreditaria em nada. Então, nós temos um cientista brasileiro agora que ganhou um prêmio de espiritualidade elevada, e no meu canal um monte de gente foi dizer que maravilha. As pessoas não têm sabedoria elevada. Como assim você dá um prêmio de espiritualidade elevada a uma pessoa que não crê em Deus, não crê na vida após a morte, em espírito? Nós estamos regredindo? Não estreou agora o filme de Allan Kardec no cinema? Mas eu sou evangélico, é problema seu. Eu sou católico, meu amigo, é problema seu. Do outro lado da existência não tem religião. Acorda enquanto você está vivo. Vá assistir o filme de Kardec, foi um grande cientista. Transformaram a ideologia dele numa religião, mas é um camarada que escreveu uma obra extraordinária. Não importa, eu não sou espírita e estou aqui dizendo que escreveu uma obra extraordinária. Tem várias discordâncias, várias coisas, mas vai ver algumas coisas que ele disse e revelou. A gente acha que a nossa religião tem resposta para tudo, que todas as outras são ignorantes. Não percebem que Deus semeia o princípio do conhecimento elevado em várias partes da Terra, justamente para que ninguém fique dizendo aí que é o dono da sabedoria eterna. Vamos voltar para os Vedas aqui. A verdade, a compaixão, a tolerância e comportamento adequado irá diminuir muito, dando lugar a valores opostos. Impressionante ler isso aqui. Comportamento... Hoje não se questiona tudo, as pessoas não se automutilam, não se agridem, elas fazem de propósito. As pessoas elas querem agredir as pessoas de bem hoje. Elas fazem de propósito ir para a rua, o quanto mais feio, mais grotesco, mais pelada possível, mais elas se autoagridem. Porque o que é o nosso corpo? O nosso corpo físico é o veículo que abriga a nossa alma, que nós ganhamos para que o espírito, para que a consciência espiritual possa experienciar, evolucionar ao longo da sua vida na Terra.
Jesus não disse que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós? Por que as pessoas agridem o seu corpo? Porque estão possessas por trevas. E aí, essas forças querem o quê? Mutilar o seu corpo, agredir o seu corpo. Quanto mais defecar em rua, mostrar os seios, fazer xixi, agredir, enfia, pinta o corpo de tudo quanto enfia piercing em tudo quanto é lugar, se automutila. Como está o processo dos jovens se automutilando no Brasil, nas escolas, em todos os lugares? Minha garganta, a pastilha, estava com gengibre na boca. Acabou já, porque a voz está acabando. Vamos lá. Acabou, preciso pegar mais gengibre. Então, vamos lá. Então, nós queremos o quê? Maltratar o nosso corpo físico. Vamos lá. A igreja, como um todo, será atingida. Quando eu digo igreja, toda a igreja, de todas as tradições. A lei será aplicada em acordo ao poder e influência de cada um, e os governantes se apropriarão de bens públicos. Ou não sabia escrever o nome do Rodrigo Maia, do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Lula, do pessoal todo nos Vedas há 10 o nome dessa gente toda há milhares de anos atrás. Os governantes se apropriarão de bens públicos e a lei será aplicada em acordo ao poder e influência de cada um. Acho que o Gilmar andou lendo a sabedoria dos Vedas. A lei será aplicada em acordo ao poder e influência de cada um e os governantes se apropriarão de bens públicos. Vamos lá. É impressionante isso aqui. O casamento será questionado. Não estamos casar para quê? Não, que isso é bobagem. Pega uma hoje, ou dá um chute amanhã, depois outra, depois mais uma, depois mais uma. Ah, você deixa 3 filhos lá, 2 aqui. Casamento para quê? O sexo importará mais. O que importa mesmo é o sexo. O camarada acorda, acha que é uma vaca, quem é que vai tirar da cabeça dele que ele é uma vaca? Nem você, nem psiquiatra, nem ninguém. Já tem uma força que tomou conta da consciência da pessoa, só exorcismo. É o caso do Rio, por exemplo. Eu venho dizendo há 1 ano, ninguém jamais resolverá o problema do Rio, salvo exorcizar o Rio inteiro. Já falei isso. O Rio, o problema do Rio de Janeiro é exorcismo. Não é só o Rio, não, né? O Brasil meio que como um todo, mas o Rio extrapolou. O Rio é exorcismo o problema. Você não tirar o que comanda o submundo, que comanda aqueles políticos, aquelas milícias, aquela merda toda, as facções, você não vai acabar com isso nunca, né? Então, o sexo importará mais. A promiscuidade estará presente no ar. Isso já não é uma novidade pra gente, né, no Brasil, né? As relações serão baseadas apenas na sexualidade. Os homens esquecerão completamente o caminho dos Vedas. Vedas é dos sábios, tá? Assim como você tem os profetas na tradição judaica, cristã, etc. Ou seja, o caminho dos Vedas, dos sábios. Agora presta atenção. E bestialidades serão consideradas comuns. Gente, nós estamos vivendo uma era onde bestialidades são consideradas comuns. Isso é chocante. A gente não trabalha, paga conta, a vida é corrida, a gente não se dá conta disso. Quando eu me dou conta disso, às vezes, eu entro em choque. Eu falo, meu Deus, nós estamos vivendo já a era da besta. As bestialidades são consideradas comuns. Todas as bestialidades. Você já viu alguém ser processado? Esses dias eu vi uma pessoa com um crucifixo de uma igreja grande, sabe aqueles crucifixos grandes que é em Jesus, quase em tamanho humano, numa cruz de madeira grande? Ela sentada, não sei como ela conseguiu fazer aquilo, entrou numa igreja, não sei onde foi, derrubou aquilo, sentou em cima e tirou umas fotos simulando estar praticando ato sexual com Jesus. Não tinha lá Jesus travesti numa peça. A pessoa acorda, eu vou imitar Jesus travesti. Sabe que vai agredir a comunidade cristã, evangélica, católica, espírita brasileira, que seguem Jesus seus ensinamentos, mas é isso que ela quer. E depois sai como vítima, aí veículos de comunicação, todo mundo chama quem de fascistas e fundamentalistas? As instituições religiosas, que estão preservando a sua herança de sabedoria, dos seus valores, a sua fé. E por que fazem isso? Porque são bestas feras. A bestialidade já tomou conta da sua consciência. E aí vão para os veículos de comunicação numa espécie de autocomiseração. Por exemplo, quem foi que disse que eu li esses dias que se Jesus voltasse hoje, ela seria travesti,
negra e puta. Eu acho que foi aquele demente daquele jornalista que não permitem comentário, eu não sei se é da Veja, aquele que tem um cabelinho enroladinho, tudo que ele escreve é demência. Ele escreveu isso. Jesus viesse hoje seria puta, negra, travesti, não sei o que o cara escreve uma coisa dessa. Puta, negra e travesti. Primeiro, é assim, é uma humilhação ao povo negro do Brasil e do mundo todo. Isso as pessoas não veem, né? E misturar essas coisas. Eu acho horrível isso. Mas são bestialidades, a gente não percebe mais. E o ateísmo será a religião predominante no mundo. Ainda não é. Mas nós caminhamos para uma era onde o ateísmo vai crescer muito, gente. Porque assim, você ser religioso significa que você crê em Deus? Não. Você tem religiões hoje de pessoas profanando os ensinamentos sagrados, ensinando um novo tipo de ensinamento sagrado, distorcendo os livros sagrados, cristão, no caso, a Bíblia. É a era que nós estamos vivendo. As pessoas apregoam a palavra, você pega lá a Bíblia, você pega uma Bíblia Sagrada, se tiver uma parte que você não gosta na Bíblia, desse mandamento aqui eu não gostei, não. Não, esse negócio de não cobiçar a mulher do próximo, eu não gostei. Isso aqui está errado. Vou alterar. Entendeu? Aí você muda uma palavra para caber dentro da tua loucura. É isso que nós fazemos. Nós recebemos códigos de ensinamentos sagrados. O que a gente faz? A gente prostitui e muda. A gente quer reescrever, não só a Bíblia, os ensinamentos dos Vedas. Eu não disse aqui dos ensinamentos budistas, que nós temos uma monja louca no Brasil, que prostitui os ensinamentos sagrados do Buda. Então, assim, isso não é budismo. Isso é uma loucura, né? Então, os grandes ensinamentos sagrados estão sendo todos prostituídos por pessoas enlouquecidas, travestidas de lideranças espiritualistas, e que você, trouxa, as segue. É trouxa, sim. Quem segue esse tipo de gente é trouxa, tem que parar de seguir. Homens que nada conhecem sobre religião irão se assentar sobre lugar elevado e falar sobre os princípios sagrados. Mandar um alô lá para o Leonardo Boff, né? Para essa monja louca, para o Papa Francisco. Sabe nada de valores sagrados elevados. Nada. Se soubessem, não estariam fazendo o que fazem. Homens que nada conhecem sobre religião irão se assentar sobre... Eu estou citando porque todos aqui em Curitiba, do lado da minha casa, né? E estou citando o Leonardo porque ele veio invocar o livro de Apocalipse, os anjos contra a cabeça do juiz Sérgio Moro. Já contei essa história aqui. E vira e volta ele fica citando Jesus, porque Jesus era socialista. Puta, né? Então as pessoas prostituem, tem um sentido porque eu citei esses três. E o Papa Francisco flertando com o lado do Islã, né? Contra a cristandade. Né? Nessa era, as pessoas estarão sempre agitadas. O respeito aos pais, às pessoas idosas não existirão mais. Acabei de falar, né, que as pessoas mandam os pais para o asilo, os filhos deixam com uma babá, uma empregada, alguém, e vão passear com os cachorros, né? Ou levam o gato para passear, o periquito, sei lá o quê. Então, quando não mais parecer haver saída, Deus retornará à terra e salvará a religião eterna e verdadeira. Para não ser preso nessa influência, homens e mulheres deverão manter vivas a presença e valores de Deus dentro de si, valores elevados. Mesmo quando lá fora, à sua volta, todos estiverem contaminados. Assim foi escrito há mais de 3.000 anos antes de Cristo. 5.000 anos atrás. É mole ou que é mais? 5.000 anos atrás, eles conseguiram descrever a era que nós iríamos estar vivendo. Jesus, como eu já disse, já fiz outros vídeos no meu canal, mostrando que Jesus descreve a mesma coisa. Por quê? Como orientação, como nós deixamos de ouvir a palavra, os ensinamentos dos Vedas, do Cristo, então essa influência nos pega. Cristo não veio e falou, se você fizer isso, você vai para a luz, mas se você não fizer, vai acontecer isso. A gente escreve as palavras do Cristo, o que acontece? Acontece tudo aquilo que ele disse que ia acontecer se a gente não seguisse os seus ensinamentos. É como os Vedas. Os homens esquecerão completamente o caminho dos Vedas, dos sábios. É por isso que acontece o que está acontecendo. Nós não olhamos mais. A gente vai na igreja para resolver o nosso problema financeiro.
A gente faz uma corrente espiritual porque quer arrumar uma namorada. Não estou dizendo que você não possa pedir para Deus intervir, para você arrumar um bom companheiro, uma boa companheira, mas mesmo a espiritualidade elevada tem sido moeda de troca para que nós conquistemos apenas coisas materiais deste mundo, que tem a ver com sexualidade, com dinheiro, com bens materiais. Quantas vezes você ora pedindo sabedoria elevada? Olha, eu tenho um ditado que eu aprendi comigo. Talvez seja um dos graus mais elevados da fé. Eu não estou nele ainda, eu descobri, estou tentando ir nessa direção, mas estou longe, mas estou tentando ir para lá. Que é o seguinte, eu oro a Deus para que as coisas ocorram com paz, com prosperidade, com saúde. E espero que Deus atenda. Você pede saúde, pede prosperidade, não financeira, prosperidade de tudo, né? Todo mundo deve orar, mas em especial sempre sabedoria. Mas ainda que Deus não cumpra ou não intervenha, como assim eu deseje, eu vou continuar orando. Orar tem a ver comigo, atender é problema dele. Se ele achar que não deve, não sou eu, não vou mais rezar, não vou mais acreditar em Jesus, né, pô? Né? Não vou mais acreditar em Deus, né? Esse negócio de Deus aí, o mundo tá todo uma merda. Olha, o mundo pode acabar em trevas absolutas. Ainda assim, eu continuarei crendo em Deus. Vai pregar na cruz, morre de ponta cabeça, puxa o braço, ainda sou capaz de fazer assim, ó. No final, lá aqui para vocês, ó, Deus é maior. Ainda sou capaz de fazer isso. Então, nós não estamos conectados, desculpa o palavrão com o dedo aqui, mas para exemplificar bem. Não estamos conectados a uma espiritualidade elevada para receber benfeitorias. Nós estamos lapidando a nossa alma, a nossa consciência espiritual, que nos guiará depois dessa vida por ciclos de tempos incomensuráveis. A gente não tem ideia disso. O que eu estou produzindo na Terra vai criar um corpo luminoso que vai repercutir por toda a eternidade. Agora ficar brabinho, pô, rezo tanto, só dá, quanto mais eu rezo, mais diabo me aparece. Continua rezando. Aparece mais diabo, aí que você reza mais. Ora mais, sou budista, vai meditar mais, vou não sei o quê. Então, nós nos afastamos não apenas do caminho dos Vedas, no caso, por exemplo, poucas pessoas sabem, né? Os conhecimentos dos Vedas foram todos prostituídos já na época de Siddhartha Gautama, o Buda. Buda veio para resgatar os valores elevados que haviam se perdidos na Índia, do hinduísmo, os ensinamentos de Krishna e de Arjuna, já há milhares de anos, há séculos, muito tempo atrás, antes de Cristo. Os Vedas há 3.000 anos, mas o Bhagavad Gita é muito mais antigo. Então, assim, já haviam sido prostituídos. E aí o budismo nasce de uma corrente que espiritualmente se prostituiu, que era o hinduísmo. Tanto que o budismo não floresce na Índia. O budismo nasce na Índia, ele não floresce na Índia. Siddhartha Gautama não é aceito. Jesus não nasce na Terra Santa, em Israel. O cristianismo não floresceu em Israel. É um país todo judeu. Ele vai florescer... Nunca um conhecimento que entrou em decadência espiritual consegue rejuvenescer. Não, aquilo morre e renasce em outros lugares. Por isso que eu falei no início que a América do Sul, parte do Brasil, desses lugares da América do Sul, tem uma esperança luminosa, porque outras áreas do mundo, nós somos a última grande descoberta da humanidade, a América do Sul, né? Já existia a Ásia, o Oriente, o Extremo Oriente, as Américas, né? Incluindo os Estados Unidos, mas em especial a América do Sul. Nós somos aqui a descoberta que pode gerar uma humanidade diferente. E por isso essa batalha, porque a Europa, por exemplo, já era, né? A Europa está toda perdida, enlouquecida em valores, em tudo. Mesmo a Índia, por exemplo, de espiritualidade elevada, vocês me desculpem, a Índia não tem mais nada há muito tempo. O Tibete foi todo devastado pela China comunista. Por quê? Para tentar destruir os templos luminosos da sabedoria dos grandes Budas, né? E com a Índia aconteceu a mesma coisa. Você vai a Varanasi, completamente devastado, causa, aí tem gente que tenta explicar aquilo, porque as pessoas não têm sabedoria elevada, né? Elas olham aquilo e não conseguem entender. O mesmo Lhasa, que foi totalmente 95% dos mosteiros no Tibete, todos destruídos. Jerusalém, você vai, ainda hoje nós temos a sorte que em Jerusalém
ainda sendo um Estado judeu, mas não se engane, do ponto de vista religioso, os judeus são fundamentalistas ortodoxos, do ponto de como eles veem Jesus e o cristianismo. É muito bom o Brasil ter aliança com Israel, uma democracia do Oriente Médio e tudo mais. Agora, do ponto de vista religioso, cristianismo e judaísmo não tem nada a ver. Os judeus, os sacerdotes judeus, porque Jesus também era judeu, né? Na época não entenderam a vinda do Messias, eles esperavam um guerreiro que se ia matando todo mundo e livrassem ele do jugo, livrassem eles do jugo do Império Romano. Isso não aconteceu, esse cara revoltado mandaram Jesus para a cruz. Claro que não foi o povo judeu como um todo, foram os religiosos, senão o antissemitismo nasce presente no mundo. Os religiosos cristãos são melhores, são tão atrasados quanto os religiosos judeus, ou os religiosos hindus ou budistas. Os fundamentalistas religiosos estão presentes em todas as regiões do mundo, inclusive no Brasil. Nós somos PhD nisso, né? Então, essa reflexão dos Vedas, não quero me alongar muito, porque a minha voz já é meia-noite, é uma reflexão que eu queria deixar. As pessoas estarão voltadas ao materialismo absoluto. A presença de Deus irá desaparecer de muitos, as especulações dos ateístas serão ouvidas por muitos, inclusive religiosos. A verdade, a compaixão, a tolerância, o comportamento adequado irá diminuir muito, dando lugar a valores opostos. A igreja como um todo será atingida, a lei será aplicada em acordo ao poder e influência de cada um, e os governantes se apropriarão de bens públicos, casamento questionado, sexo importando mais, promiscuidade presente no ar, relações baseadas apenas no sexo, homens esquecendo completamente os caminhos espirituais elevados, e bestialidades consideradas comuns. Estamos vendo isso na música, na arte, na política, em todo quanto é lugar. E o ateísmo será a religião predominante no mundo. Para que você não seja pego nessa influência, você precisa manter vivos dentro de você a presença e valores de Deus, mesmo quando tudo lá à sua volta, tudo lá fora estiver contaminado. Então eu digo, ainda que o mundo lá fora seja trevas, faça do seu pedacinho de mundo, do seu pedacinho de Brasil, um pedacinho luminoso. O universo é uma grande teia, estamos todos conectados. Ainda que parte dessa teia seja sombria, se conecte, faça do seu pedacinho da teia um pedaço luminoso. E aí você vai se conectar a outros pontos de teias luminosas, a outros pontos de Brasil luminosos. E aí nós conseguimos preservar a nossa sanidade e a nossa espiritualidade elevada. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus guie a todos nós. É bem isso, Jadir Santana. Uma imagem na internet que choca uma mulher nua. Acabei de falar isso, Jadir. Ele estava falando sentada em cima da imagem do Cristo, simulando um coito. Brutal. Acabei de falar isso no início, não sei se você viu. Um abraço para você, Soraya, aí na França. Muita gente me acompanha do mundo todo. Se inscreva lá no YouTube. Eu não faço quase esse tipo de tema aqui no Facebook, necessita muito tempo. Eu prefiro fazer esses temas no YouTube. Estarei no Lago Titicaca, breve, daqui a pouco, e vou fazer uma oração lá pelo Brasil. Brasil, o Senhor Deus Altíssimo é quem manda. O Brasil é de Jesus, é de Deus, é da luz maior, é do Cristo, é dos valores elevados, não importa o nome. Não é dos grupos políticos das trevas, eles foram cooptados. Mas como dizem os Vedas, lá na frente, quando não houver mais saída, Deus retornará à terra e salvará a religião eterna e verdadeira. Então eu vou fazer lá com quem quiser, com os nossos indígenas, ainda que tem justamente na Bolívia, né, no Lago Titicaca, mas na verdade nessa parte do lago eu estarei no Peru, eu vou estar no Peru, Bolívia, outros lugares, e aí vamos lá orar pelo Brasil, porque é o momento de nós orarmos. E se os principados e potestades querem destruir esse governo para trazer o caos promíscuo, acabar com tudo, nós somos centelhas luminosas de Deus. E nós temos que reverberar essa luz, às vezes de forma mais dura, mas seremos não resistência, nós somos luz, a gente tem que ser luz. E que a gente possa passar por esse momento difícil do Brasil e sairmos muito mais fortes lá na frente, para que a gente possa construir um Brasil de ciência elevada, conhecimento elevado, e onde brasileiros e brasileiras estarão muito melhores. Que Deus abençoe vocês. Aguardo você, Jandir, numa viagem dessa comigo.
Obrigado. Futia Nunes, Patrícia, Diógenes, boa noite, quem está aí, Renata, Ellen, enfim, todo mundo que está aí. E compartilhe na rede. Daqui a um pouquinho vai estar lá no YouTube. Deus abençoe vocês. Valeu, Brasil.